Eu sou a Thaís, mãe do Luigi, do Caio e do Mateu, e esse é o Maternando com Amigas. Sejam todas muito bem-vindas. Espero que vocês gostem da nossa roda de conversa. Foi pensada com muito carinho, justamente pela fase que eu tô na minha vida, onde eu respiro maternidade 24 horas por dia. Eu tive uma mudança muito grande no meu dia a dia com a chegada dos gêmeos. Então, para quem não sabe, o Luigi tem 6 anos. Nós decidimos ter o segundo filho e aí veio uma gestação múltipla e vieram mais 2 meninos. E aí tudo virou uma bagunça, uma loucura. E a maternidade, ela traz milhares de tópicos e assuntos pra gente poder falar todos os dias se a gente quiser. Mas tem um especial que é o meu queridinho, que eu quero muito falar sobre esse assunto. Nós temos já um episódio marcado com ele, que é sobre a solidão materna. É uma coisa que só quem é mãe entende e sabe o quanto ela existe, o quanto ela é triste. Mesmo com tantas pessoas ao nosso redor, a gente se sente muito sozinha. E aí eu comecei a pensar, poxa, e se eu fizesse um canal sobre maternidade, já que eu consumo tanto esse conteúdo? Eu adoro assistir podcasts de maternidade, eu sou fã de vários que tem aí pela internet. E eu sempre achei que faltava alguma coisinha, né? Talvez um pouco mais do lance da nossa vida real. Toda mãe passa pela mesma dificuldade, passa pelas dores, pelas preocupações, mas a gente não pode negar que algumas mães têm algumas regalias um pouco diferentes das nossas, né? Então, todas nós podemos ter aí algum tipo de tristeza, algum tipo de irritação, e nem todas conseguem ir fazer uma volta num parque aí 1h30, porque não tem com quem deixar o filho, né? Então a realidade em si não é a mesma para todo mundo, a gente sabe disso. Eu falei, bom, o que é a minha realidade? É conversar com as minhas amigas. Então eu juntei o útil com o agradável, comecei a mandar mensagem para algumas amigas, e aí, vocês topam participar? Vamos falar? Vamos! E aí todo mundo super animou. Então, assim a gente começa a nossa história. Então, pra gente começar o nosso assunto número 1 de todas as enquetes que eu fiz na minha rede social particular e também na do Maternando, eu trouxe uma amiga muito querida de muitos anos que passou aí por um bocado nesse tema junto comigo e com todas vocês. Ela é dançarina profissional, ela hoje trabalha como fotógrafa, tem um estúdio lindo, é a mamãe da Esther, que tem 1 ano e 7 meses, que é uma graça. E é a nossa super amiga Andresa. Oi! Tô muito feliz de estar aqui e de ser a primeira, fiquei emocionada. Eu falei pra ela, você é minha cobaia, me desculpa, porque assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei, assim, eu tô tentando. Eu tô fazendo o caos pra conseguir montar isso. Ela me ajudou, carregou poltrona. Então, assim... Eu falei, você é comunicativa, conversa bem, vai dar super certo. Tô suando aqui, mas vamos que vamos. E o tema mais pedido, mais falado foi... Puerpério. Eu até joguei na internet pra realmente pesquisar na literatura o que significa o puerpério, porque a gente sabe, né, nós mães sabemos, às vezes a gente descobre depois só o que é o puerpério, né, não é uma coisa, a gente acha que é muito falado, mas não é, tá? Nem todo mundo sabe o que é puerpério, o que é baby blues, qual que é a diferença da depressão pós-parto. Então, só pra contextualizar, o puerpério, ele é exatamente o que o nosso organismo começa a fazer após o nascimento do nosso filho, tá? Então, saiu o bebê da barriga, saiu a placenta, ele inicia. Então, significa que o nosso corpo, a partir daquele momento, vai começar a trabalhar para fazer voltar a ser o que era antes da gente ter ficado grávida, né? Por isso que tem aquela queda tão grande de hormônios, aquele monte de aquela oscilação de tudo. E a literatura fala que o puerpério, ele se encerra, não tem um prazo determinado, tá? Mas que quando a mulher volta a ovular, tá? Voltou a ovular, voltou a menstruar, é quando o organismo tá igual ele era antes da gente ter ficado grávida, e a partir desse momento o puerpério se encerra. Isso é uma parte da literatura. Tem alguns estudos já atuais que falam que não tem como a gente falar um prazo certo para finalizar. Tem mulheres que voltam a ovular, voltam a menstruar, e mesmo assim, até por volta dos 2 anos da criança ainda tá aí passando por essa fase de puerpério, que é aquela oscilação dos sentimentos, né? Irritabilidade, choro fácil, mas tudo muito leve, tá? A partir do momento que isso
vira uma coisa maior, a gente já pode considerar um baby blues. O baby blues é também essa parte de tristeza, melancolia muito grande, que é quando a gente se sente muito perdida, chora muito, enfim, a gente, né, sabe o que é isso. Já precisa muitas vezes de alguma ajuda, tá? Médica, alguma terapia, alguma coisa. Mas também ainda é considerada leve, tá? A partir do momento que isso vira muito sério, é quando a gente muda o nome pra depressão pós-parto, tá? Mas vamos falar de puerpério então? Vamos. Que conta um pouquinho da sua experiência lá desde o início. Para começar, você falou, né, sobre a literatura que fala, né, mas para mim tem uma frase que eu sempre penso, né, sobre isso, sobre o puerpério, que o puerpério só termina quando a mãe volta a se ver, a ser como ela era antes. Então, é isso, não tem um prazo determinado, um prazo certo. Ai, começou a ovular, tá, voltou ao normal. Exatamente. Não, pra mim não. Pra mim, eu acho que meu puerpério acabou quando eu voltei a me ver, me enxergar de novo, a me descobrir de novo. E Mais aí, de um acho que ano. mais de um ano, com certeza. Eu tô também agora, os Você- gêmeos, com 11 meses, eu tô começando a me reconhecer agora. E eu ainda sou aquela pessoa que eu choro por tudo. Tudo. Qualquer coisa me faz chorar, qualquer coisa me deixa irritada. Principalmente a tristeza em relação ao meu primeiro filho. Assim, tudo eu acho que eu tô deixando faltar pra ele, tudo eu acho que eu não tô sendo mais a mãe que eu era pra ele. Nossa, eu tive 2 puerpérios 100% diferentes. O primeiro foi muito legal, eu acordava feliz pra amamentar, nossa, aí o dos gêmeos veio assim, avassalador. Mas também, né, gente, é 2 com uma criança e mais 2, eu acho que é uma loucura. Com um a gente já é uma loucura. É difícil. Foi difícil, mas é difícil ainda. É. Nossa. Porque antigamente, né, minha mãe até esses dias falou: ah, vocês jovens, vocês põem cada coisa na cabeça de vocês problematizam tudo é difícil, tudo. Mas eu acho que antigamente não, elas guardavam. Hoje a gente é mais pra frente, hoje a gente fala mais, hoje a gente A informação tá aí, tem né? mais informação, então. E a gente é mais de igual para igual com o marido, né? A gente tá tentando, né? Hoje até Sim, hoje com buscar, né, certeza. igualdade, porque a gente também trabalha, a gente também Sim. tem o nosso ganha-pão, a gente também tem nossos afazeres, fazer não só Sim. dona de casa ou mãe. Então, Eu falo bastante isso pra todo mundo. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. exato. Ela pode sim e ela deve ser uma chefe igual um homem. Ela pode sim trabalhar 12 horas fora de casa se ela quiser. E ela pode sim ficar em casa também. Exato. Desde que seja uma coisa de acordo, né? Como um acordo do casal, né? Mas eu acho assim, eu acho que hoje em dia a informação ela tá aí pra fazer a gente não deixar mais passar despercebido Isso. coisas que antes, né? Não se Não se falavam. falava e a mãe tinha que suportar e é isso, porque a mãe tem que suportar. É tipo a questão da estética, né? Todo mundo fala, não, mas isso é bobeira. Não é bobeira, tá? Não é bobeira. Vamos começar por aí, né? Sim. Não fale pra uma mãe que é bobeira se ela falar que ela tá se sentindo feia, tá? Não fala. Porque a gente se sente Exatamente. muito feia, assim. Você quer ser muito legal, você abraça e fala, vai ficar tudo bem. A gente só precisa ouvir que vai ficar tudo bem, Que né? vai ficar tudo bem. Que vai. Mas falar, ai, que bobeira, você tá linda. Não. Cada uma sabe o que tá vendo no espelho, o que tá achando e o que não tá. Verdade. Naquela barriga pós-parto, né? Não tem Nem todo mundo é, né? maravilhosa. Não Aquela tem coisa que volta na sai hora. nada. Não é, entendeu? É verdade. Eu acho que quando a gente fala de puerpério, ele traz um peso muito grande desde lá de trás. A gente até tava conversando antes de começar a gravar. Eu acho que uma das grandes questões, pelo menos no meu ponto de vista, é a expectativa que a gente cria com a realidade que a gente vive. Porque assim, eu como mãe de primeira viagem, eu não imaginava nada, não sabia nada. Você não sabe o que você vai passar, o que vem pela frente. Porque você acha tudo lindo, você acha que você vai ter o bebezinho ali lindo, que aí vai amamentar, que vai dar tudo certo, que o neném vai mamar bonitinho, que seu marido vai estar ali pra cuidar, que vai ser tudo lindo, você vai dormir. Mas, gente... Não, eu entrego pra minha mãe 2, 3 horinhas e vou dormir.
Tá bom. Pode estar a mãe, a tia, a sogra, a Todo prima, a mundo. cunhada, não é tão simples. E uma coisa você falou de solidão, que é um papo para depois, mas mesmo com meu marido lá, com a minha mãe, que passou um mês na minha casa, eu me sentia sozinha, muito sozinha. Nossa, Muito. Mesmo você lá com o seu bebê, você tá feliz porque você tá com o seu bebê tá saudável, seu bebê tá bem, mas é triste. é triste. Não, é muito. Eu acho que pra mim é a pior parte, de verdade. Assim, já tive 2 gestações, pra mim não tem comparação. E eu entendo que não é obrigação de ninguém ficar vindo na minha casa, porque eu também não consigo ir na casa das minhas amigas. E tá tudo bem, tá? Mas mesmo entendendo isso, sempre me doeu muito. Me doeu muito. Assim, várias pessoas que eu gosto, que eu sei que gostam de mim, nunca aparecer. E eu sei que elas estão trabalhando, elas estão com os filhos dela, mas isso dói demais, assim, você se sente muito sozinha. É porque você tá ali naquela rotina e a vida tá lá fora passando. E você acha que, tipo, eu tô aqui, não tô fazendo nada, mas você tá criando o seu bebê, que é maravilhoso, é Isso. incrível, é a melhor coisa do mundo. Mas você vê a vida passando e isso é triste. Isso parece que você tá voltando pra trás, parece que você não tá indo pra frente. É bem doido, assim. Mas aí depois, a mente é muito doida, a mente que domina a gente, né? A gente tem que pensar que por um momento, que vai dar tudo certo, é só aquele período, vai passar, né? E eu acho que nesse tempo também Deus me sustentou muito, eu orei bastante, orava bastante, mas foi um período bem complicado. Mesmo minha mãe estando em casa e o João em casa, o bonito, vamos falar dos maridos, vou falar mal do São Vitor. Resolveu fazer uma obra. Resolveu terminar a obra da churrasqueira. Enquanto eu tinha acabado na semana. A gente voltou pra casa na semana, tinha a obra da churrasqueira. Então, ele não ficou, tipo, comigo direto. Ele tinha que ver os caras que estavam lá na obra. Ajudar, ver, então ele... Coitado também, a pessoa também não sabe, porque é pai de primeira viagem. Não entende que eu precisava dele, entendeu? Eu acredito que se nós tivermos o próximo que a gente quer, que ele fique comigo e me ajude, por favor, nesse primeiro momento. Sabe que eu lembro, assim, a Dre e o João, eles fazem parte dos casais que escolhem ficar os 3 meses iniciais do bebê sem contato com os outros, né? Se eles fizeram isso bem... Risca, assim, bem certinho. A gente sabe que Covid ainda existe, inúmeros outros vírus, enfim. E eu lembro que quando eu fui lá visitar a Teté, ela já tava com uns 4 meses e meio, mais ou menos. E eu lembro de você me falando, nossa, o primeiro mês eu não queria ver ninguém. Eu não queria que ninguém viesse na minha casa, assim, nem se fosse família, né? Você não quer ver ninguém, você quer ficar naquela bolha, você quer ficar ali quietinho, cuidando do seu bebê. E eu lembro que eu recebi família em casa, e aí, tipo, e o café? Não vai fazer o café? E eu, tipo, não, eu não quero. Dentro de mim, na minha mente, não, eu não quero. Mas aí, tipo, tá, eu vou. E a pessoa cheia de ponto, porque eu fiz cesárea, cheia de ponto, tá bom, vou lá fazer o café. Então, gente, vai visitar na maternidade, se possível, né? Nossa, isso é uma dica muito boa, porque várias coisas que vão acontecer aqui no canal, sabe que não é legal. Eu já fiz também com alguma amiga, tá? Eu já fiz. Já vou dar um spoiler, vai ter um tema aí sobre uma amiga que vai falar sobre congelamento de óvulos, que ela não quer fazer. E a gente tem que aprender a respeitar. E eu me lembro que o dia que ela me falou isso, eu falei, você tá louca? Vai congelar? Isso porque a primeira coisa que a gente pensa que é mãe, né? Não, congela. Mas aí entra mais ainda essa questão do... A gente tá aqui pra aprender nessa vida. Eu acredito muito que a gente tá aqui pra evoluir, pra aprender. Aprendi. Então, assim, quando a gente fala alguma coisa, só concorda. Assim, claro, a partir do momento que a gente abre um assunto, a gente tá dando margem pra pessoa falar. Eu também entendo isso. Mas a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro em tudo que envolve maternidade. Porque o filho, outra polêmica, o filho não é do mundo, o filho é da mãe. O filho é da mãe. A mãe vai criar o filho para um dia ser do mundo.
Mas até chegar nesse momento, filho nosso. A gente que Não sabe adianta. cada detalhe que a criança precisa, cada detalhe que Tudo. aquele serzinho precisa e que aquele serzinho é. Tudo. Assim, Tudo. e você pode ter o melhor companheiro do mundo. Eu considero meu marido maravilhoso. Ele me ajuda em tudo. Tudo com as crianças. Agora mesmo ele saiu com os 3. Ele não tá aqui, porque ele falou, não dá pra você gravar com criança aqui. Tem bebê, tem criança maior. Saiu. Se eu sair e não chegar, ele vai fazer a janta, ele vai se virar, tá? Mas não adianta, gente. Quem vai deitar e vai pensar na comida de amanhã é a gente. Quem vai lembrar de esfregar a calça que vazou a fralda é a gente. E por muito tempo, pra quem não sabe também, a minha formação original é em odontologia, então eu sou cirurgia dentista, especialista em ortodontia, trabalhei por 13 anos na área e no momento eu não estou mais trabalhando. Por quê? Porque não dá, não consigo, tá? Não consigo. Não abandonei os pacientes, montei uma equipe, coloquei 2 dentistas para trabalhar no meu lugar, fico por trás na administração, mas não existe mais eu descer pro consultório e atender, eu não consigo, a minha demanda é muito grande, os bebês ainda acordam de madrugada, eles têm 11 meses, eles escalam a minha casa inteira, 24 horas, então assim, eu olho para um lado, um tá derrubando a vassoura, eu olho pro outro, o outro arrancou a gaveta do meu rack da sala. E nesse meio tempo eu tenho o Luigi, que ele tem quase 7 anos. Perguntando, justificando, retrucando, porque tá numa idade muito difícil. E aí por muito tempo eu me culpei, muito, de caramba, eu não tô trabalhando, caramba. Tirei isso da minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu trabalho muito, só que em casa. A gente hoje entende, na verdade o Lipe sempre foi muito legal nessa questão comigo, ele também sempre concordou de eu ficar mais tempo em casa do que fora. A gente gosta muito dessa questão, isso também é muito pessoal de cada um. Mas pela minha profissão eu conseguia fazer esse balanço, né? Trabalhar meu período, ficar meu período em casa. Agora com os bebês não dá. E eu parei de me culpar, porque eu trabalho em casa, eu não paro, eu não tenho uma pessoa, uma rede de apoio paga, tá? Uma ajudante em casa de segunda a sexta, eu não tenho, tá? Eu tenho uma pessoa que me ajuda a cada 15 dias. Tá? Óbvio, minha mãe me ajuda muito em casa, quando eu preciso, os meus sogros, meus cunhados, todo mundo. Mas assim, minha mãe vem muito em casa porque eu não consigo ficar com as 3 crianças o tempo inteiro sozinha. A demanda é muito grande. Mas eu passo o pano, eu lavo o banheiro, eu faço a comida, eu lavo a roupa, eu penduro, eu levo na escola, eu busco. Porque pra eu estar fazendo tudo isso em casa, o Lipe tá, ó, ralando no consultório. Então ele tá trabalhando demais também. Então os dois estão com demandas muito grandes. Mas nós, mulheres, no modo geral, a gente tem muito isso de se achar inferior também, né? E aí onde eu falei, não sou, eu tô trabalhando muito, muito mesmo, assim. E é emocionalmente, mas principalmente fisicamente, tá? Porque com essas crianças aqui em casa, Jesus não para, né? Não para. Então... Nessa fase que eles estão... Aí vai começar a andar, tá quase andando já. Mas é fofura demais. A gente fala, meu Deus, mas é lindo. Pergunta se a gente já fez, mas é que também não fez. Mas estamos evitando, porque outro bebê não dá. Só não temos a certeza ainda se paramos. Temos quase certeza, quase. Ai, não. Me dá preguiça de pensar nesse puerpério, sabia? É, no puerpério. No puerpério Não, é complicado. não, e assim... Mas depois você passa. Ah, mas aí também a vida inteira cuidando de filho pequeno, não sei. Mas, voltando sobre o puerpério em si. O do Luigi, eu era bem mais nova também, né? O Luigi nasceu, eu não tinha nem feito 28. Bem novinha, tudo tava muito fácil. E até existe um pouco do dormir com o bebê dormir. A gente até consegue, né? Assim, às vezes. Não todos os dias, mas... E aí, na minha cabeça, eu tava com tudo sob controle. Já sabia ser mãe. Já tinha tido um filho, meu filho já tava grande. Engravidei e falei, Achou que ia ser só um. Aí, gêmeos, a primeira paulada emocional já veio ali. Já quase tive um treco. E aí, tudo que eu achei que eu ia saber, eu não soube mais. Não soube. Óbvio, a gente sabe trocar fralda, a gente se vira na amamentação, que foi outra questão pra mim, porque no Luigi eu fiz exclusivo. Nos gêmeos eu não consegui. Assim, me culpei muito, chorei muito, mas não consegui. Tive que fazer mista, porque eu não dava conta de amamentar 2 bebês. E... É que eu esqueci o que eu tava falando. É coisa de mãe, Viu? Porque mãe tem esses lapsos de memória direto. Não tem como. Lembrei. E aí, com a chegada dos gêmeos, mudou muito tudo.
E eu já tinha planejado assim na minha cabeça, não, porque eu vou ficar mais com um bebê, e o Lipe vai ficar mais com o Luigi, ele não vai sentir tanto, aí vieram gêmeos, ferrou tudo, né, nesse sentido, claro. Então, sempre, no começo, um bebê pra mim, um bebê pro Lipe, o Luigi sempre. Então, o meu puerpério da segunda gestação foi tenebroso. Você sentiu a culpa, né, de deixar o outro por causa dos dois, né? Não, sentiu a culpa de na deixar primeira, na primeira semana, eu tinha acabado de chegar no hospital. O Luigi tava muito assim, irritado, qualquer coisa que a gente falava, ele chorava, dava um, né, não sei o quê. E aí eu não sei o que ele fez, que eu fui no quarto atrás dele e eu falei, Luigi, não pode, porque também, mesmo a gente querendo agradar, a gente também não pode deixar fazer uma coisa errada. sim. E eu falei, Luigi, não pode, isso que você fez é feio. E aí ele teve um surto de choro. Fez, e começou a chorar, mas chorar de soluçar. Eu olhei aquela cena, aí ele virou e fez assim, eu gostava mais de você antes. Ai, meu Deus. Eu tava, tipo assim, com uma semana de parida. Nossa. Eu sentei na cama, eu comecei a chorar, mas eu chorei. Ele, coitado, ele é muito bonzinho. Ele olhou e fez assim, ele regalou o olhão dele e fez, mãe, me desculpa. Oh, meu Deus. E aí ele me abraçou e ele chorava junto comigo. Então você vê que tava sendo um sofrimento duplo. Mas foi tão sofrido o meu pós-parto, assim, mas em relação ao Luigi mesmo. Eu acho que, eu até tava falando isso com uma amiga esse fim de semana que tá grávida do segundo filho agora. Eu falei pra ela, Carol, ela chama Carol. Falei, você vai ver, ninguém prepara a gente, ninguém, tá? Já se prepare agora, inclusive, para o que a gente sente em relação ao primeiro filho. Quando nasce o segundo, o terceiro. É óbvio que na teoria o amor se multiplica, é óbvio. Eu faço tudo pelos meus 3 filhos. Mas é tão dolorido, assim, é tão triste você olhar o seu filho e ver que ele tá sofrendo. Nossa. Ninguém fala pra você assim, o seu filho vai sofrer. Todo mundo fala que vai ter ciúmes, mas é normal. Vai regredir. Não, ele sofre. Ele sofre. E aí, nos primeiros dias, você tá com o hormônio assim. E aí você pega, e aí você começa a se questionar. Eu lembro que várias vezes eu falei pro Felipe, o que a gente fez? E aí depois eu comecei a chorar. Meu Deus, por que eu pensei isso? Eu amo todos. É muito louco. É doido. Então não dá pra jogar um puerpério assim, de ninguém. Exato. De ninguém. Eu acho que pra virar, eu acho até que nessa de agora, eu beirei ali um baby blues mesmo, uma coisa bem, quase precisei de um acompanhamento, quase. Mas aí a gente vai ficando mais velha, né, já passou por isso uma vez, aí você já começa, e a minha demanda é muito alta, então eu não tenho mais tempo. Não dá tempo de pensar. Eu não tenho mais tempo. Na primeira vez, eu sofria muito com as minhas amigas que não me chamavam, que não vinham me visitar. A de agora, o sentimento de solidão ele existe, mas é de uma outra maneira. Eu já não me importo mais, assim, sabe? Tudo bem, eu tô com um monte de filho, eu nem tenho tempo. Assim, de verdade, eu nem iria. Adoraria que tivesse me chamado, mas beleza. Nessa questão, assim, de amigo ir visitar ou que não foi, eu nunca pensei sobre isso, porque a maioria das minhas amigas são mães, né? Então eu sei que é loucura e que não dava pra estar ali, assim, sabe? Mas estavam presentes, você também foi uma delas presentes, né, via celular ali, perguntando, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque é uma forma de carinho também da gente se sentir acolhida também, né? Uma mensagem ali, precisa de alguma coisa, tal. Então, essa parte, assim, ok, assim, pra mim, sabe? Das amizades, foi tudo bem. Se eu tivesse que dar uma dica pra uma amiga que não é mãe, em como se portar perante uma amiga puérpera, o que você falaria pra essa amiga? Eu acho que isso, é de estar sempre perguntando, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu, sei lá, pegue um negócio ali pra você que tá precisando? Mais isso, assim, não ir em casa, porque eu mesmo não quero ninguém em casa. Só se for... A gente fica de pijama. Não quero. Aí, mais isso mesmo, tipo, um apoio ali, né, emocional, de perguntar se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, de conversar ou contar alguma coisa que é fora, né, de maternidade. Conversar sobre outra coisa, que aí a nossa cabeça também vai para outro lugar, por um tempinho já é bom. E para um marido? Pro marido,
cuidar da sua esposa, não cuidar do bebê, porque quem tá cuidando do bebê é a mãe. Então você precisa cuidar da sua esposa, deixar ela dormir um pouco, quando precisar, pegar uma água, fazer uma comida. Isso o João fez bastante. Limpar uma casa, né? Porque ele é o louco da limpeza, então isso eu não posso reclamar nada. Só realmente foi essa semana aí da obra que me irritou. Eu acho que ele não tinha noção também. Ele não ia tinha ter um filho, Exato, isso. Ele não tinha, coitado, não posso culpar porque ele é maravilhoso, João. Nossa, você conhece, você sabe que ele faz tudo. Ele é praticamente uma mulher de casa, assim, ele que faz tudo. Ele cozinha, ele limpa, isso eu não posso reclamar nada dele, assim. É mais, tipo, dessa questão, acho que do primeiro momento dele não ter essa coisa de deixar eu dormir, descansar, porque eu lembro que a pediatra falou, né? Ela precisa dormir, porque ela precisa descansar, porque ela precisa ter leite, que é isso a gente vai entrar também, que eu vou falar que eu não tive leite. Então, a mulher precisa dormir, precisa descansar, precisa ter alguém que, por algum momento, fique ali com o bebê para você poder dormir e descansar. E coisa que eu não fiz, eu fiquei, os primeiros dias que eu vim para casa, eu fiquei acordada. Eu colocava meu celular de meia em meia hora para ver se ela tava respirando, para ver se ela tava bem, se tava tudo certo. Tipo, louca! A pediatra falou, não, dorme, você precisa dormir. Aí falou pro João, você precisa deixar ela dormir, precisa revezar, ela precisa dormir porque ela precisa ter leite. E eu não tive, eu fiquei muito estressada, fiquei muito nervosa. Na maternidade já não estava vindo o suficiente. E eu não sei porquê, não dá pra saber o porquê, não tem um motivo, não tem, assim, os médicos não sabem explicar. Não. É difícil. Eu acho que para as amigas eu não complementaria nada, eu acho que isso que você falou é real. É se fazer presente, né? Agora, para um marido, eu acho que é mais difícil para o homem entender sentimentos femininos, né? Sim. O homem é muito prático. Racional, né? É da nossa natureza, né? O homem, ele é um ser humano muito prático. Mas eu acho que precisa, tá? Num modo geral, ter um pouco mais de paciência. Viu que sua esposa tá meio cabisbaixa? Abraça. Assim, só abraça, sabe assim? Teve um dia que eu surtei. Eu gritei com ele, eu falei, você precisa me ajudar! Tipo, porque você tá cesárea, você tá com uns pontos. Minha mãe tava em casa, também quero agradecer. Minha mãe é tudo. Foi tudo, assim, no meu puerpério. Passou um mês em casa. Eu não estaria viva também sem a minha. Eu não sei o que eu faria sem ela. Não sei o que eu faria sem você, dona Mironete. Enfim. E aí eu gritava com o João, falava, você precisa me ajudar! Aí eu acho que chegou nessa hora assim que ele falou, ele assustou, ele caiu em si e falou, não, calma, eu vou te ajudar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele me acolheu, assim, mas coitado, ele também não. É difícil, eu acho que não é nem pela minha experiência em relação ao meu marido, mas, por exemplo, quando eu comecei a contar do podcast e tudo mais, eu tenho 2 cunhados. Um é casado com um filho, né? Que é o pai do meu afilhado ainda. E o outro é solteiro, ele é mais jovem e tudo mais. E aí ele perguntou pra mim qual seria o primeiro tema. E eu falei puerpério. Ele falou, nossa, que é isso? E tudo bem, não tem, precisa saber. Porque ele não é pai. A partir do momento que a sua esposa, namorada, seja o que for, engravidar, estuda sobre puerpério, estuda sobre oscilação de hormônio. Porque a gente precisa de carinho, entendeu? A gente precisa de uma voz ali, tipo, falando que vai ficar tudo bem. Homem tem muita mania de falar assim, isso não é nada. Pode ver. Não é nada, tá tudo bem. Não, tudo certo. Não é nada pra você. Pra mim entendeu? A gente tem que saber respeitar a dor do outro. A gente tem que saber aprender a não mensurar o que o outro tá... Não é problema seu o que o outro tá sentindo. Mas é sua obrigação ajudar. Você é o marido, você é o companheiro. E se você não é
marido, não quer ficar com a mulher, seja homem, entendeu? Forneça ali o máximo que você puder de atenção, porque ela precisa. Isso é fisiológico, tá? Não é uma coisa que, eu sou frescura, dramática. Não é, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, quando os gêmeos nasceram, na minha última consulta, eu fui numa consulta na terça-feira, em teoria a gente ia esperar mais 2 semanas, só que aí no outro dia, de quarta pra quinta, eu entrei em trabalho de parto. Eu saí de lá com uma carta que ela escreveu de recomendação e ela entregou pro Lipe. Ela falou, olha, e eu tava lendo, ela fala, se ela, por ser gêmeos, a quantidade de hormônio que ela tá no corpo é dobrada, vai despencar de uma maneira, se você perceber que ela tá em algum momento com algum tipo de pensamento ruim, procura ajuda. Porque é real, é uma coisa que foge do nosso controle, né? E, por exemplo, a gente lidou com muito choro, né? Não foi um pouquinho, porque a gente tá falando de 2 bebês chorando ao mesmo tempo. Tinha dias que a gente ficava louco. Louco. Meu Deus. Louco, você começa a falar o que tá acontecendo. Então tem que existir um equilíbrio. Várias vezes ele falou pra mim, vai tomar um banho, sabe assim? Vai, eu seguro aqui no colo e fico chacoalhando. E vice-versa também. Mas assim, vocês, homens, né, companheiros, precisam entender esse nosso lado do sentimento. Não é frescura, a gente precisa desse cuidado, né? Vai ficar tudo bem. Se você não cozinha, que nem o João, que nem o Lípio, não cozinha também. Se você não cozinha, pede um iFood. Exato. Mas não chega em casa e fala pra ela, cadê a janta? Comida? Cadê a janta? Já pensou, cadê a janta? Ah, não. Não dá, gente. Não tem dá, como. entendeu? É óbvio que a gente queria estar fazendo a janta, mas tem dias que eu não consigo nem tirar o pijama. Exato. E parece que não, mas quanto maior vai ficando, as dificuldades mudam, né? Então assim, não chora tanto. Não chora, mas filho escondido tem no chão. Só que eles quase se assassinam, entendeu? O dia inteiro. É banco que cai em cima, é cadeira. Então também tá mais difícil, porque antes eles dormiam bastante. Então eu podia, sei lá, assistir uma série. Quem disse que eu consigo? Não consigo fazer mais nada agora. Não tem como assistir como que você assiste uma série, gente, com 2 bebês engatinhando, já quase andando. E aí o mais velho quer que joga. Eita, tá aí. Sei lá, que pinta, quer ir na casa da avó, quer que leva. Ainda que quando quer ir na casa da avó é maravilhoso. Mas tá, só complementando uma coisa que você falou sobre as pessoas virem pra olhar a gente. Quando falam, né, na internet a gente encontra muitas pessoas falando que os olhos da mãe é voltada pra mãe. Isso é muito real. Não que as outras pessoas não olhem, né? Não é isso. Até porque tem gente que não tem mãe, ou não tem uma boa relação com a mãe. Mas, no modo geral, a nossa mãe, quando chega, ela tem um olhar muito voltado para a filha dela, né? Outras pessoas também têm esse olhar, mas normalmente é menos. E isso é uma dica muito valiosa. Pensem na gente, né? Ofereçam suporte pra gente. É claro que a gente quer que pegue um bebê pra gente dormir. Mas assim, primeiro pergunta se tem pão pro café da tarde. Tipo, mãe, você quer que eu leve o pão? Exato. Porque assim, você ainda tem que sair pra comprar. Vou ter que, né, fazer uma mesa de café ali. É tenso, não dá. É muito difícil. É complicado. E aí é isso. A mãe, nossa, minha mãe olhou pra mim, cuidou da casa, minha mãe cuidou da casa. E cuidou também da Esther. Cuidou de mim, cuidou da casa, cuidou da Esther. Ela foi, assim, um suporte ali nesse momento pra mim, no puerpério. Eu sou muito grata, assim, nossa. Até quando ela falou, agora eu vou pra casa que você já... Eu até choro. Que você consegue ficar sozinha. Eu chorei horrores. Parecia que era o fim do mundo. Eu não queria que ela fosse embora. Eu queria que ela ficasse lá pra sempre comigo, me ajudando e cuidando, porque... Você é mãe de primeira viagem, você não sabe nada. Minha mãe sabe tudo pra mim. Então tudo era... Mãe, ela que deu os primeiros banhos. Ela e o João deram os primeiros banhos, assim. Porque você pegar aquele negocinho minúsculo, pequenininho, é muito frágil. E aí não dava banho, morria de medo. Ela que deu os primeiros banhos, assim. Que falava, você tem que fazer isso. Cuidou do umbiguinho. Então minha mãe fez tudo, assim. Nossa... Maravilhosa, te amo. Você é doida, mas eu te amo. Minha coitada tá há 11 meses vindo na minha casa, gente. Ela também. Quando vocês... Às vezes eu vejo alguém falando pra mim assim, tá na academia, tá reclamando à toa. Não tô, minha mãe tá aqui. Ou o Lipe também, vai. Normalmente eu vou na hora do almoço, que ele tá em casa, ele almoça em casa. Mas, né...
Hoje, por exemplo, o Lipe quis ir na academia, a minha sogra ficou com as crianças. Minha sogra também ajuda bastante. É que ela trabalha. Então, é um pouco menos fácil pra ela, porque ela trabalha. Mas ele levou as crianças na casa dela, foi pra academia, enquanto a gente tá aqui e tudo mais. Mas a minha mãe, é engraçado, porque eu tô tentando desmamar da minha mãe, né? Então, toda semana, pelo menos 2 dias na semana, eu falo pra ela não vir agora. Quando eu consigo, 3. Porque eu acho que tem uma hora que a gente precisa, né? E eu sinto que, ela tá cansada, coitada, né? Mas ela fala, não posso te deixar, não vou te deixar, não tem como. Ela veio hoje me ajudar. E ajuda a gente, é com as crianças mesmo, tá? É pauleira com as crianças. Aí eu falei, mãe, amanhã não precisa vir. Ela, não, de jeito nenhum, porque quarta, tem um médico, eu já não vou vir em quarta. Eu falei, não, mãe, não precisa vir nem amanhã nem quarta. Deixa pra vir só na quinta. Porque eu preciso me virar. É um dia que eu fico assim, ó. Mas eu preciso me virar, entendeu? Porque a gente brinca, mas eu já falei isso pra ela. Eu não teria conseguido ser minha mãe. Não teria. Não teria. Não, eu acho, nem sei. Eu já deixo várias coisas falharem, né? Porque não dá pra abraçar o mundo. Mas eu não teria conseguido, assim. É uma coisa que... E eu gosto muito de cuidar de todo mundo, né? Eu gosto de fazer bolo. Pro Luiz chegar da escola ter bolo. Tá louca ainda, faço bolo. Sabe assim? É mãe. Ontem à noite ele me pediu morango. Eu falei, não tem morango. Hoje de manhã, minha mãe chegou, eu falei, mãe, fica só um pouquinho com as crianças no mercado. Fui em 3, não tinha morango. Não tinha, acho que tá fora de época, sei lá. Mas assim, comprei todo o resto do hortifruti pra ele. Porque, pô, uma criança pediu fruta. Sabe assim? Eu falei, não, tem que... Eu me viro em 1000 pedaços pra fazer tudo que eu posso pela minha família. Mesmo. Mas eu não teria conseguido também, mãe. Obrigada. Obrigada mesmo. E falando em minha mãe é a rede de apoio, assim, porque eu não tenho ninguém em casa que fique com a Esther ou pra eu trabalhar, ainda não coloquei ela na creche nem nada. Então, quando eu preciso sair pra trabalhar, é minha mãe que vem pra ficar com a Esther. Então, coitada. Mas é isso. Ela gosta também, que ela, eu vou ver minha Estherzinha. Meu neném da vovó, minha rainha, minha princesa, ela é mil apelidos maravilhosos. Ela fala, eu falo pra ela não vir, ela quer vir mesmo assim, não dá, não dá. Aí tipo, você fala, não tenho trabalho, não tenho nada. Ah, você só me chama quando você precisa, quando você quer. Eu, não, mas você pode vir quando você quiser, quando você quiser você vem, ué, tá aberto. Você eu vou adorar tirar um cochilo no shopping, pode vir. Se precisar fazer alguma coisa pra trabalhar, não sei o que, pode vir, mãe. É isso. Eu acho que é isso, né? De tudo que a gente podia falar, eu acho que a maior lição é que é chato escutar isso, mas, gente, vai passar. Vai passar, vai passar. E se você achar que não tá passando, procure ajuda. Procure ajuda. A gente tem inúmeros recursos hoje em dia, tanto pagos quanto não pagos, que você consegue se, né? Eu acredito que tem muitos grupos de mães também, né? Que aí ali uma mãe que tá... Eu tinha grupos da maternidade, né? De mães que eu entrei, e aí uma ia falando lá e você ficava prestando atenção ali nas coisas, aí tipo, essa pessoa tá passando pela mesma coisa que eu, tanto que eu lembro que, como eu não tive leite, essa foi uma conversa, né, do WhatsApp lá, do grupo das mães, e tinha uma mãe só também que tava passando pela mesma coisa que eu, e a gente conversou, e é muito difícil, porque é uma cobrança ainda, esse fato de, como assim você não teve leite? Você não deu leite? Mas é porque os médicos falam hoje em dia que não existe não ter leite. Eles te colocam isso na cabeça, não é? Eles falam. Até que aconteça com você. Eu levei meio uma bronca, assim, eu lembro da pediatra da maternidade, que tipo, como assim? Você precisa dar leite, essa menina tá perdendo peso. Mas eu tentava de todas as formas, a gente tentava, as enfermeiras vinham, me ajudavam e tal, e não ia. Ela não estava sugando direito. A gente colocava, tentava pôr de todas as formas, e ela não sugava direito. Aí a pediatra dela também me ajudou. Tentei buscar ajuda também com essa... não sei como que chama. Enfim, ama de leite, né, que falam. Eu não conheço, ó, tá vendo? Mas também aí, quando eu fui tentar buscar essa ajuda, eu já não saía mais. Então eu lembro que foi muito sofrido pra mim, muito, porque parece uma vergonha, tipo, você não amamentar, você não dar leite. E aí quem me ajudou muito, minha mãe, falando pra mim sempre, que eu também não tomei leite, né, materno, só fórmula, e
Aí isso também ajudou um pouco. E a pediatra, né, falou: você não é menos mãe por isso. Então essa frase ficou na minha cabeça e aí eu Sim. consegui me erguer, sabe? Porque parece que você... Ah, meu pensamento, eu não vou me conectar com meu bebê porque eu não tô amamentando. Então eu queria, tipo, ela tá aqui eu olhando pra ela. Eu consegui uma semana, tipo, graças a Deus, o colostro, né? Mas mesmo assim foi muito sofrido, muito doído, machucou. E graças a Deus existem a fórmula, as fórmulas. Sim. Graças a Deus que ela tá bem, ela é maravilhosa, minha Bem, bebê ó, saudável. esse exemplo que ela deu agora, pra mim, traz muito do porquê desse canal, tá? Você pode ter a melhor amiga do mundo, a melhor mãe, a melhor tia, né? Qualquer pessoa. No momento do que você está passando, o melhor apoio vai ser de quem também está passando. Foi. Ou de quem passou recentemente. Por isso que se fala tanto sobre grupo de mães, rede de apoio materno. Porque a melhor pessoa para te ajudar, te orientar, não é nem assim falar o que é certo ou errado, porque existem vários lados do que é certo e o que é errado. Né? O pediatra estudou para isso, existe aí a Associação Brasileira, enfim. Mas assim, quem realmente vai falar pra você que você não é mãe por isso? Quem não passou por isso, Exato. quem passou por isso, fala, você é mãe sim, eu também não consegui dar leite, eu sou mãe igual. Então esse grupo, essa rede materna que a gente forma, ela traz muito conforto. Muito conforto. É, isso mesmo. Porque você vê que você não tá sozinha. Porque a gente sabe que a gente não tá sozinha. Mas você não vê ninguém falando. Não, essa é uma pauta assim que é pouco falada, sabe? Sobre quem não tem o leite, né? Porque tem gente que escolhe também não amamentar. E também é um problema da mãe que tudo escolheu. certo, tá tudo bem. Mas é pouco falado, sabe? É porque o que todo, assim, a maioria dos médicos falam é que assim, só não vai ter leite quem fez alguma cirurgia, senão todo mundo tem leite. E aí a gente tem um exemplo que não foi assim, ela tentou. E não foi. Foi. E aí vai fazer o quê? Vai ficar com julgamento? Vai ficar com... Eu sofri, mas passou. E aí é você colocar na sua mente que você não é menos mãe por isso. E se for uma escolha sua, tá tudo certo, tudo bem. E se seu bebê tá saudável... É tipo o caso daquela mãe que com 4 meses tem que voltar pro trabalho. Às vezes ela quer voltar. Às vezes ela não quer. Mas ela não pode largar. E aí ela vai chorando, bater ponto lá na Faria Lima. Sai de casa às 6h30 da manhã e chega 8 horas da noite. Deixa um bebê de 4 meses numa creche. Você acha que essa mãe tá feliz? Não tá. E não é menos mãe porque tá indo Mas trabalhar e deixando seu bebê ou colocando na creche. Mas ou ela trabalha ou ela põe comida em casa. Exato. Tem muita mãe que é sozinha. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente não precisa nem falar sobre genitor, né? Não vamos nem entrar nesse assunto. Porque o que mais tem por aí não é pai, é genitor. Então, e aí? Então, existem muitas vertentes do que pode te deixar triste ou não. Eu acho que a gente tá aqui pra se apoiar. Eu agradeço muito você ter vindo no primeiro episódio. Não sei como vai ser, não sei se as pessoas vão gostar, mas eu espero que sim. Obrigada pelo carinho, pela amizade, pela minha sobrinha Teté linda. Ela é uma graça, gente. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o @da Andresa, o @ do estúdio dela de fotografia, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela também. E, se Deus quiser, você volta para um outro assunto. Eba! A gente repete. Sim. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. E que você prospere e que ajude muitas mães com esse podcast, que eu sei que vai ser incrível, maravilhoso. Obrigada. Beijo, então até a próxima. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, um vídeo novo para vocês. Fiquem com Deus.